Minha gente, boa noite. Primeiro agradecer muito a Tiago e ao núcleo todo. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz por essa oportunidade. Assim, até um pouco nervosa, porque falar da Jurema é uma coisa que me toma por inteira, assim. A Jurema é tudo, né? Minha vida. E sempre que eu vou lançar palavras flecha para o mundo sobre isso, eu fico muito emocionada, assim. Eu sou Marina Souza, carinhosamente conhecida como Risoflora Pernambuco, aí pelas bandas da cidade de São Paulo. Eu tenho que fazer a audiodescrição, né? Logo agora. Tá bom. Eu sou uma mulher cabocla, de pele clara, cabelo cacheado. Estou usando 2 brincos brancos. Atrás de mim tem uma janela, um quarto de santo, uma escada. Eu estou vestida de branco e tenho um piercing do lado esquerdo da boca. Meus olhos são grandes e eu estou super sorrindo por estar aqui hoje com vocês. Então é isso. Eu queria perguntar, Tiago, e o grupo, se é possível a gente ter um tempinho para que as pessoas digam quem são. Eu acredito que a gente vai se encontrar com a maioria, né, aqui no domingo. Então, eu começo saudando a força e a ciência de cada um de vocês, que é isso que a gente faz dentro da Jurema Sagrada. É uma das principais e mais importantes sabedorias. Então, eu digo, salve a nossa força e a nossa ciência, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que é que isso significa e qual é a importância da gente se reconhecer, né? Reconhecer a si e reconhecer ao outro com carinho, com respeito, com generosidade, que eu acho que é uma das principais mensagens que a espiritualidade de matriz indígena e afro-indígena traz para a gente, e isso está dentro da Jurema Sagrada, né? Então, eu sou Risoflora, sou artista da dança, sou juremeira, né? Atualmente mediadora espiritual dentro do culto à Jurema Sagrada, sou filha de santo, pernambucana com muito amor e saudade. Eu vivo na cidade de São Paulo há 3 anos e meio, né? Me lancei nessa jornada para poder alçar novos voos e buscar outras possibilidades e dignidade, né? Na vida, que a vida do artista, a gente sabe que nesse país, todo mundo, né? E a vida artística é uma coisa bem difícil, então estou eu aqui hoje. Hoje eu estou no Rio de Janeiro, né? Vim cuidar um pouco da parte espiritual também afetiva, na casa dos meus irmãos, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Já disse isso, vou ficar repetindo, né? Espero que vocês também estejam e que as nossas trocas sejam potentes e profundas. Eu queria começar trazendo o trecho de um cântico que, para mim, é muito simbólico. Como a Jurema é uma ciência cheia de metáforas, então tem várias cantigas que eu sou apaixonada, mas, sobretudo, uma delas que diz mais ou menos assim: no fundo do mar tem areia, nas águas do mar tem ciência. Quem se acha perturbado nesse mundo, peça a Deus que lhe dê paciência. Segura eu no mundo, segura eu. Sustenta eu, Jurema, sustenta eu. Isso é um cântico que a gente faz quando a gente sauda a Jurema Sagrada, que é a primeira coisa que a gente faz dentro de um culto, né, de uma reunião. E esse cântico, para mim, diz muita coisa, né? E o centro dele é exatamente essa força de sustentação para a gente continuar a nossa jornada, nossa caminhada no mundo, né? Nesse mundo que tira a gente do nosso caminho por tantas e tantas coisas. Então, fica aí esse cântico para a gente iniciar pensando, cada um de nós, enquanto individual, pertencente a um todo, a uma coletividade, a uma consciência cósmica. Que força é essa que nos sustenta?
né? A primeira coisa que eu deixo para hoje é: que força me sustenta no mundo? Que força sustenta cada um de vocês no mundo? E a partir disso a gente começa a conversar sobre o encantamento dentro da Jurema Sagrada. O encantamento como movimento. E aí, Tiago, eu peço para tu colocar, pode ser, a apresentação. Gente, eu vou dizer logo a vocês, eu não sou uma pessoa padrão, então o meu pensamento ele não é linear. Eu penso várias coisas, todas têm conexão, tá? Eu só vou pedir desculpa a vocês se por acaso vocês acharem que as apresentações aí estão confusas, mas minha linha de raciocínio é toda atravessada, mas vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho para vocês o que é essa. A gente fala tanto em pesquisa, né? Pesquisa em dança. Eu gosto de falar busca de vida, né? Porque, na verdade, isso está entrelaçado com a minha vida. Não é, eu não busco, não pesquiso como alguém que está distante, né? Eu estou dentro da prática e isso está dentro de mim. Então, eu digo que é uma busca de vida dentro da Jurema, dentro da dança, né? E também trazendo para junto alguns conceitos da psicologia analítica, como eu sou também terapeuta junguiana, então eu faço essas articulações para poder dar um pouco mais de suporte também, dar um outro suporte diferente, trazer para junto da gente esses outros conhecimentos para que a gente consiga expandir cada vez mais o campo da consciência. Então, pode passar, amor, por favor. Então, eu vou falar para vocês um pouco como eu oriento essa busca minha, essa pesquisa, né? Eu digo que são 3 eixos que sustentam esse pensamento que eu venho construindo ao longo dos anos de caminhada a respeito da dança. Então, eu falei para vocês que a Jurema Sagrada é minha vida, então tudo que eu penso a partir da Jurema Sagrada. A Jurema Sagrada é o chão, né? Para mim é meu chão. Então, se eu penso qualquer prática pedagógica, artístico-pedagógica, criação cênica, ou qualquer coisa que eu vá fazer, o meu trabalho ele é alinhado e tem como chão a Jurema Sagrada e as cosmovisões que estão dentro da Jurema Sagrada. Então, nesse ponto riscado, eu trago 3 eixos para a gente conversar brevemente. Claro que eu não vou conseguir abordar tudo, que são muitas informações, mas de alguma maneira a gente consegue ilustrar. Então, primeiro é a Jurema Sagrada como esse chão, esse ponto de partida, né? E tudo que esse universo místico, simbólico e ritual envolve. Então, para mim, esse é um grande terreno fértil. Eu vou buscar ali, naquelas sabedorias, naquelas metáforas, o tecido que eu costuro a minha prática pedagógica e artística. Então, a criação em dança está dentro disso também. Então, a partir da Jurema, das suas estéticas, das suas poéticas, eu vou construir isso. Articulado a quê? As danças populares, também as suas estéticas, poéticas e sentidos, né? E aí eu faço um recorte, obviamente, por ser pernambucana, por ter vivido a minha vida toda dentro das manifestações de rua, das manifestações culturais do estado de Pernambuco, né? E depois ir aprendendo a criar a linha de pesquisa, a pensar a pesquisa. Confesso que não foi uma coisa fácil, porque a artista quer estar no palco, né? E aí a gente tem esse compromisso de pensar nosso fazer também, a gente precisa estar ocupar alguns lugares para dizer o que a gente precisa dizer, né? Aquela velha história, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, é preciso, né? Pela Jurema Sagrada, pela dança popular, pela força popular, a gente se articular, se aquilombar, né? E conseguir lançar flechas adiante para poder ser instrumento e trazer informações para o mundo. Então, as danças populares, eu digo as danças populares especificamente recortando Pernambuco enquanto terreno fértil, né? De expressão e de manifestação da cultura popular. Então, a gente tem a Jurema Sagrada como um primeiro ponto, 2, as danças populares, e aí eu levo para um terceiro
ponto que fecha aí esse arco e flecha, que são os conhecimentos da psicologia analítica, né? Os conhecimentos, sobretudo, dos arquétipos, que a gente vai conversar brevemente mais para frente. E aí, unindo esses 3 pontos, a gente tem esse corpo flecha lançado no mundo que a gente vai experimentar no domingo e vai ser maravilhoso. Certo? Vamos embora. Pode ir para o próximo. Se tiver muito rápido, minha gente, por favor, porque às vezes eu vou atropelando as coisas, viu? Pode interromper. Bom, então, como a Jurema Sagrada é para pensar esse trabalho, é o grande chão, né, o grande terreno fértil de onde surgem todas as coisas, eu vou falar brevemente sobre o que é isso, o que é a Jurema Sagrada, né? Quem não conhece vai conhecer um pouco, quem já conhece a gente conversa um pouco mais. Então, a Jurema Sagrada, eu vou falar da parte física primeiro. Então, é uma árvore, certo? Uma árvore que você vai encontrar especificamente na vegetação da caatinga. Então, é a espécie botânica, a árvore, a Mimosa hostilis. E essa espécie botânica é um ser sagrado para o povo de Jurema, né? E isso vem, mais na frente eu vou falar, das cosmovisões indígenas, né? Então, a gente tem essa árvore sagrada como centro que dá sustentação ao culto à Jurema Sagrada. Então, a gente, antes de tudo, quando a gente está fazendo uma Jurema batida, uma Jurema de chão, uma Jurema de mesa, a gente vai saudar o espírito da árvore. Então, a gente chama por essa força. Assim como a gente chama os caboclos, né, os pretos velhos, as outras entidades, a gente chama o espírito árvore. E essa árvore, ela é a mãe, né? Por isso que diz assim, Jurema Sagrada não tem pai ou mãe de santo, mãe de Jurema, é padrinho e madrinha, mestre e mestra, porque a mãe é a própria Jurema, é a própria árvore, né? É a terra. Então, dessa árvore, a gente extrai raízes e cascas, e essas raízes e cascas, elas se transformam numa bebida sagrada que também faz parte do culto. Então, essa bebida a gente consagra na hora que a gente está cantando a Jurema Sagrada, a gente ingere essa bebida, né? E para nós, para o povo de Jurema, essa bebida, que a gente chama de mágico-religiosa, né, mágico-curativa, ela fortalece a conexão de nós, seres viventes, com os encantados, né, com os mestres. Então, essa bebida ela tem essa função, ela atua de uma forma, no nosso psiquismo, de alguma maneira, né? Então, ela abre esse campo magnético, ela facilita essa conexão com os encantados. E aí, terceiro, a Jurema é uma tradição espiritual mágico-curativa e é um culto de matriz indígena, né? E aí a gente ainda considera que é de matriz afro-indígena, porque ela vai receber outras influências ao longo do tempo, né? Mas, essencialmente, ela tem essa raiz indígena. Pura e simplesmente é uma tradição que vem dessa fonte, né? Das cosmovisões indígenas. E aí a gente tem uma caminhada que ela vai fazer também de acordo com a organização social do Nordeste, né, e dos estados onde desse raio de estados onde ela é mais forte, ela vai agregar outros elementos, e aí a gente considera ela também como uma tradição afro-ameríndia, né? Mas eu quero chamar a atenção hoje para essa raiz, essa matriz indígena, já que a gente vai falar especificamente da dança dos caboclos, tá bom? Então, vamos para o próximo. Bom, e aí a gente tem uma cosmovisão como tronco, né, como espinha dorsal, que orienta as práticas, os ritos, os cultos dentro da Jurema Sagrada, e também como orientação filosófica, né? A gente tem, e aí eu coloquei no centro qual é a função disso tudo, como se fosse o resumo disso tudo. Por que que isso é importante de ser notado dentro da Jurema Sagrada? E aí eu estou citando falas do Luiz Rufino, que eu adoro, assim, ele ajuda muito a gente a pensar
essas práticas de encantamento, e o Davi Kopenawa, né, que é um líder Yanomami, e também o Ailton Krenak, outra grande referência, e essas pessoas me ajudam muito a pensar a parte filosófica também. Então, as cosmovisões, a cosmovisão dentro da Jurema Sagrada, ela tem uma função. Qual é a função? Transcender a morte e suspender o céu. Por quê? O Davi Kopenawa, ele vai falar o seguinte, que o céu, a gente esqueceu tanto das nossas origens, né? A gente maltrata tanto a mãe terra, a gente maltrata a natureza, a gente não se respeita enquanto humanidade, que o céu vai chegar um dia que o mundo não vai suportar e o céu, ele vai desabar. E aí o Krenak vai dizer de que maneira, né? Ele vai falar de que maneira a gente pode suspender o céu. Então, eu trago a Jurema Sagrada e toda a sua cosmovisão como possibilidade de suspensão do céu. E o que é suspender o céu? O Krenak vai dizer, a gente tem que cantar e dançar para suspender o céu. Ou seja, a gente precisa se encantar. E de que maneiras a gente se encanta? Quais são as maneiras que a gente encontra dentro dessa vida doída, né? Nesse mundo enganador, cheio de armadilhas? De que maneiras a gente se encanta? Para mim, a Jurema Sagrada é uma forma de. É uma potência para o encantamento. E aí a gente. Por que eu digo isso? Primeiro, dentro da Jurema Sagrada, a gente vai ter o princípio de integração. Que é o princípio de integração? A Jurema é um culto, é uma filosofia de matriz xenofílica. O contrário de xenofóbica, que é o que exclui o estrangeiro, né, que exclui o diferente, a Jurema não. Ela agrega, ela traz para junto, ela integra. Então, o princípio de integração é básico e fundamental dentro da Jurema Sagrada para pensar essas práticas. Segundo, a gente tem a ancestralidade, né? A importância de reconhecer a ancestralidade como força de continuidade. Depois a gente tem a espiritualidade como exercício ético de cuidado. Ou seja, a espiritualidade não é uma coisa que está dentro da religião, não tem nada a ver com dogma. Né? E a ciência mestra da Jurema vai trazer muito isso. Não é o dogma, não é a instituição. A espiritualidade, ao contrário, é um exercício ético de cuidado consigo, de cuidado com o outro. E por isso que a gente diz salve a sua força e salve a sua ciência. Porque a gente, nesse momento, a gente enxerga o outro. Então, a gente olha, a gente para se enxergar, para enxergar o outro. Então, esse exercício de enxergar, que leva ao exercício ético do cuidado. Isso está dentro da Jurema Sagrada. E o ponto 4, que para mim é um dos mais bonitos, é a metáfora como principal modo de explicar a realidade. Então, um mestre, quando vem em terra, um encantado, um caboclo, uma pombogira, dentro da Jurema Sagrada, ele vai falar por metáforas. Então, isso é o que há de mais encantado dentro dos cultos, né? Na minha opinião. Então, a pombogira, ela vai falar com você, ela vai te dar um recado super sério, mas ela vai falar em forma de metáfora. E aí vai da nossa cabeça trabalhar para a gente entender o que está sendo dito ali, né? E aí isso fica bonito, fica de uma forma mais leve, né? Ela está cuidando de você, mas ao mesmo tempo ela está te colocando para refletir, te fazendo pensar sobre o que ela está dizendo ali, que está por trás, né? Daquela frase. Gente, vocês querem interceder? Podem interceder, tá bom? Para perguntar qualquer coisa. Eu vou então aproveitar antes de passar. Eu achei lindo esse 4, mas eu fiquei pensando no. Porque o Butô é uma epistemologia de dança alicerçada em matriz poética, né? E essa matriz poética ela é metáfora, né? E aí a gente pensa muito nessa metáfora, nessa raiz etimológica no grego que seria esse metaforai, que é pôr em trânsito, pôr para mover, né? Ela é um fluxo, é uma imagem que põe em fluxo. E aí, pensando em tudo que a gente ouve de metáfora, né, quando a gente pisa no terreiro, fiquei me perguntando se, que às vezes explicar é a palavra que menos cabe, né, que mais nos confunde na delícia de se fundir com, que eu fiquei pensando se a metáfora com o principal modo de implicar-se na realidade, né, mais do que explicar, ela joga, ela implica, ela nos põe nela, né, às vezes não
é isso que eu fiquei com vontade de falar. Ah, que massa. É verdade, ela implica, porque, de certa forma, a pombogira, quando vem, o mestre, quando vem, ele lança. Se você vai entender, você vai ter que, né? Tem um processo ali, tem um tempo psíquico. Você vai ficar, mas o que é que ela quis dizer? O que é isso que ela quis dizer, né? Então ela lança ali aqueles símbolos, aquela metáfora, né, na firula, e você fica meio que num estado de. E aí leva um tempo. E aí é muito bonito, porque é um costume as pessoas, depois de sei lá quanto tempo, me mandaram uma mensagem: ah, Rissa Flora, aquilo que o mestre falou, eu entendi, aconteceu tal coisa, e aí eu entendi. Então, realmente faz muito sentido ser implicado, né? Implicado na realidade. Muito bom. Bom, e Só um aí, minutinho, trazem. desculpa interromper, Risa Flora. Pode falar. Eu vou pontuar uma coisa que está acontecendo, assim, tem uma igreja aqui do lado de casa, evangélica, e hoje estão gritando muito, assim, está sendo uma disputa de som aqui, mas está sendo lindo te ouvir falar. Assim, tá até me dando um conforto no coração, sabe? Eu acho que muito obrigada por estar trazendo toda essa sua sabedoria. E eu queria que você falasse mais sobre esse princípio de integração da Jurema Sagrada, se puder, por favor. Ai, muito que obrigada. bom, que bom. Eu fico muito feliz, minha gente. Muito mesmo. Obrigada, amor. Eu vou falar assim. Inclusive, acho que já é agora essa parte que eu vou falar um pouco mais, porque a gente traz aí as cosmovisões das culturas indígenas. O grande foco dessa busca que eu faço é embasar, né, a Jurema Sagrada nas cosmovisões indígenas, porque elas estão estritamente dentro da Jurema, né? E aí a gente precisa isso, e a gente reconhecer isso é muito potente, porque aí os povos indígenas, eles estão aí há tanto tempo falando tantas coisas tão importantes, né? E isso está dentro das nossas práticas, e aí a gente desassocia os conteúdos filosóficos. Às vezes a gente tem a mania de a pessoa que vai para a igreja, ela vai para a igreja rezar. Aí a outra vai para o terreiro participar do culto. E aí a gente vai desassociando, porque esse mundo de fragmentos faz a gente fazer isso. A gente só vai para fazer um ebó, para participar de um culto, e pronto. E aí a gente não vai para se aprofundar, né, dentro da perspectiva filosófica daquilo. Claro, hoje, de uns tempos para cá, a gente vem mais tomando, né, isso que nos foi roubado, e a gente vem trazendo as nossas cosmologias e cosmovisões para o nosso cotidiano, né, para falar das nossas práticas. E isso é muito importante, a gente trazer as cosmovisões indígenas e embasar e articular com as práticas e com tudo que se faz dentro de um culto, como o culto da Jurema. Então, a Jurema Sagrada é força da terra, memória ancestral e resistência. E aí, esses 4 pontos que eu escolhi colocar aqui, porque são muitos, né, explicam, né, ou se articulam com os 4 pontos anteriores. Então, o princípio de integração se articula com o seguinte: um dos princípios das cosmovisões indígenas é a humanização, à medida em que nos percebemos ligados à natureza e parte de uma única consciência. Então, para os Tupi-Guarani, o mundo ele acontece em 3 níveis, né? Tem um nível que é mais metafísico, o nível energético, tem o nível do meio e tem o nível físico. Então, a gente tem 3 ancestralidades. A ancestralidade gestacional, que é, né, os nossos antepassados, nossos parentes, né, que tem a ver com a nossa árvore genealógica. A gente tem uma segunda ancestralidade, que é a natureza, que é a terra, que é a água, que é o fogo, que é o ar. Essa ancestralidade que a gente não reconhece, né? Parece tão simples falando assim, e aí a gente se desconecta disso, mas isso está dentro da gente, né? Os minerais estão dentro da gente,
mais para frente a gente vai falar isso. E aí, e para eles, né, para os Tupi-Guarani, a terceira ancestralidade é exatamente o que seria Deus para eles, né? O Tupã, o Nhanderu, o Guaraci. Então, é como se a gente tivesse esses 3 níveis. O mundo acontece nesses 3 níveis. Então, tem o nível físico, onde a gente vive aqui. Tem o segundo nível, né, que é o das forças da natureza, que a gente é substância, a gente é feito disso, é feito de natureza, nosso corpo é natureza. E tem o terceiro nível, né, que seria um nível... não falo em nível classificando, tá, gente? Eu falo em nível só para ilustrar o pensamento que o Cacaverá fala dos Tupi-Guarani. E tem essa outra perspectiva, né? Esse outro mundo, que é onde estariam ou habitariam essa terceira ancestralidade, que seria Deus, ou a deusa, né? Para quem acredita na deusa, enfim. E aí o princípio humanizar-se, reconhecer-se enquanto parte integrada da natureza, faz parte do princípio de integração. Porque, por exemplo, para as culturas indígenas, as coisas não são separadas, né? Se dança, se canta, os ritos de passagem são feitos com dança, com celebrações, enfim, então tudo está junto ali, né? Ao passo que a gente se reconhece enquanto natureza. Então, o mundo euro-ocidental, né, essa perspectiva de mundo que segrega e fragmenta, é o que faz a gente se desassociar das nossas, principalmente das filosofias que cobrem as nossas práticas, né? Sejam as práticas das religiões, das tradições africanas, né, afro-brasileiras, seja as práticas da Jurema Sagrada, que tem raiz nas culturas indígenas, ou a própria prática da bruxaria europeia, por exemplo, dos povos que vieram, dos degredados, né, que se chama de degredados, que eram os povos que, ou você vai morrer ou você vai ser exilado. Então, você confessa seus pecados à igreja, não, se você não, ou você morre, vai para a fogueira, ou você vai ser exilado. Vai embora, degradado para né, viver na colônia, né? Brasil colônia, essas coisas. Então, tudo que é ligado à natureza foi apagado, né? Porque essa é a nossa grande potência. Se a gente lembra de quem a gente é, a gente levanta com força para lutar contra isso aí. E aí, não sei se responde um pouco sobre o princípio de integração, mas o princípio de integração tem muito mais coisa também, né? A gente, senão eu vou falar muito, vocês podem interromper, tá? A gente tem a parte de integração pensando a partir da psicologia analítica, que é integrar. A gente quer excluir, né, o que é feio, a nossa sombra, a nossa parte ruim. A gente quer excluir. A gente não quer dizer, não, a gente é tudo. A gente é tudo. A gente é os conflitos, a gente é a parte mais amorosa, a gente é a raiva, a gente é tudo. Aí o que a gente faz? A gente esconde nossa sombra, né? Porque é feio, as coisas reprováveis socialmente a gente quer esconder. Então a gente fragmenta, né? A gente não integra. E é importante a gente integrar todas as coisas, porque a gente ganha uma amplitude de consciência, né? E a amplitude, ela gera força vital, né? Energia psíquica. E aí o segundo ponto, que é o princípio de ancestralidade, articulando com o ponto anterior, que é, segundo os Tupi-Guarani, para viver bem, é preciso olhar e saudar a sua ancestralidade. Por favor, viu, gente? Eu não estou falando que você tem que amar seus genitores, não é isso, não é esse lugar. Mas pensando nesses níveis de ancestralidade, né, de histórias ancestrais que nos antecedem, de pessoas que derramaram sangue, ou de pessoas, né, que fizeram coisas ruins, a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa olhar. E olhar para a natureza enquanto ancestralidade nossa também. Né? Se reconhecer, e aí a gente integra as coisas. O terceiro, para o povo guarani, somente sua religiosidade anima seu espírito de resistência.
E a relação com os deuses é que mantém o povo como o eu coletivo, é o que os reúne em comunidade. Volto a dizer, o dogma é um problema. A espiritualidade não tem nada a ver com o dogma. Então, tanto é que a gente tem as culturas tradicionais, que não tem nada a ver com religião, né? Aí a gente fala religiosidade enquanto o ato de se religar a algo que a gente acredita, né? Que nos cuida, né? Que é maior que nós. Então, o eu coletivo e a reunião em comunidade são dois pontos chaves dentro da Jurema Sagrada, porque quando a gente está ali, a gente é uma comunidade, né? Então, o povo Guarani está embasando os conhecimentos que estão dentro da Jurema Sagrada também a partir desse eu coletivo, né? Tanto é que muitas culturas indígenas, elas acolhem o estrangeiro, a gente tem a integração aí, né? Dentro da perspectiva indígena. Chegou lá um alemão para, por exemplo, o cara que fez a pesquisa, que escreveu o livro do Davi Copenhague, ele foi uma pessoa que foi agregada à comunidade. Por quê? É um hábito dessas culturas acolher a diversidade. Então, não importa, você acolhe aquela pessoa, ela vai morar, vai viver ali, vai ser membro da comunidade, ela vai receber um nome. Então, eu integro aquele, eu não excluo aquele, né? Claro, eu não estou dizendo, eu não estou falando numa perspectiva cristã distorcida. A gente tem que amar a todos, não é isso. Claro que a gente precisa se defender, lógico, a gente está aqui para isso e a Jurema vai nos dizer isso. Mas na perspectiva de integrar o diferente, não é porque aquele é diferente de mim que ele precisa ficar apartado, né? Afinal, foi isso que fizeram conosco, né? Com os nossos povos. Então, o princípio de integração fala o tempo todo aí. E o quarto sobre a árvore, né? Para os Yanomami, a árvore da vida, a Morri, plantada por Omama, que para os Yanomami é o Deus, né? É onde a terra termina e onde estão fincados os pés do céu. É dessa árvore que vem o canto dos espíritos. Olha a Jurema Sagrada aí. Pensando que todo o cosmos da Jurema, ele gira em torno de quê? Da Mimosa Hostilis, da árvore sagrada, que é um lugar espiritual. A gente acredita que os espíritos moram nesse lugar. Então, a gente tem aí os Yanomami também trazendo essa compreensão, né, sobre o que é e o que está dentro da Jurema. Pode passar, meu amor. Gente, interrompam, viu? Por favor. Oi. Isoflora, quero falar. Posso compartilhar uma experiência? Pode, meu amor. Vamos lá. Meu amor, venha. Eu estou aqui, assim, sendo muito atravessado por tudo que você está compartilhando conosco. E acabei abrindo uma imagem de uma árvore Jurema aqui para ficar observando enquanto você falava. E no detalhe dela, das folhas, como os galhos vão se compondo. E aí minha cabeça foi longe, assim, no sentido de que você trouxe inicialmente o seu raciocínio não linear, com diversas ramificações, diversas pontas. E isso me remeteu muito ao símbolo da árvore, que você coloca também como a Jurema Sagrada, e também uma relação muito próxima dessa árvore que eu abri aqui no Google, para observar enquanto você estava trazendo toda essa riqueza de sabedoria nisso, né? E tudo isso me remeteu muito forte também numa experiência que eu tive esse ano, em 2022, que foi um ritual xamânico. Aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, num ponto alto, numa parte rural de Ferraz de Vasconcelos, na zona leste aqui de São Paulo. E estava um frio muito forte no dia, na noite, e foi um ritual xamânico com a presença de índios guaranis. Então, nesse ritual, nós consagramos a ayahuasca, e houve muito canto, assim, então, de modo que me despertaram, assim, lugares e consciências, assim, diversas, ampliações de consciência, talvez esses encantamentos que você está trazendo aqui, que o meu processo foi tão profundo e intenso, né, nesse meu mergulho de autoconhecimento, nessa minha busca, nessa minha caminhada na vida, que
encerramento desse ciclo, aliás, durante o ciclo também do processo, tinha fogueira, o elemento fogo, que é muito forte, muito presente. E muitas mulheres estavam se manifestando ali ao redor da fogueira, dançando. E depois homens também estavam lá. Então, toda essa junção, essa composição aí ritualística e desses elementos, inclusive nós humanos, mais a consagração e esses encantamentos, o elemento fogo foi crucial também, né, nessa experiência. E no meu processo, quando eu dei início a diferentes outros ciclos, eu comecei a me manifestar por meio da dança, e de uma dança que ela vinha do profundo do meu ser. Eu não tinha propriamente uma consciência, mas sim uma consciência corporal de vários e possíveis movimentos e de N possibilidades que me surgiram assim. Então, eu estou sendo muito atravessado por tudo que você está trazendo aqui e pensando até mesmo nessas minhas experiências e fui até longe lá no pensamento rizomático da filosofia, né? Então, essa árvore, essas ramificações, essas ideias que de alguma forma dialogam, mas não necessariamente numa linearidade, diz muito sobre nós, né? Porque a natureza somos nós somos as árvores. Então, eu estou sendo bastante atravessado e acho que eu trouxe um conglomerado de pensamentos aqui, de experiências, e foi o que eu senti de compartilhar a real, assim. Obrigado. Ai, que massa, meu Deus, é muito bom, muito bom. Então é sinal de que tá rolando, tá dando tudo certo. Que a Jurema é isso, assim, sempre eu vou falar. Ampliação de consciência é integrar sempre, sempre, sempre. Então, quando a gente toma pé dos nossos processos, né, eu acho que isso é muito bom pra gente, porque a gente produz saúde. Quando a gente traz a consciência e a gente integra, a gente produz saúde. Ai, que feliz de escutar a fala de vocês. Eu fico maravilhada demais. Obrigada, Aline. E aí eu trago esse maravilhoso para aquecer nosso coração. Cacaverá, sou apaixonada por esse homem. É uma lindeza, é um grande mestre, assim. E ele vai falar exatamente disso que a gente está conversando, que a Mãe Terra é viva, é uma entidade viva, né? É uma grande consciência. Então, ele explica também que no pensamento dos Tupi-Guarani, a gente é apenas uma expressão dessa grande consciência, né? Então, o universo, ele é essa grande consciência e a gente só expressa algo, né, aspectos dessa consciência. E aí ele fala assim, vai dizer, e aí, Cacá, mas e as pessoas que matam, ou que fazem coisas, né, que degradam? E aí ele fala, para os Tupi-Guarani, isso é a consciência em estado de obscurecimento, né? Mas todos somos parte dessa grande consciência. E aí ele vem falando que a Mãe Terra é uma entidade viva, uma grande consciência, e essa presença da Mãe Terra entre nós precisa ser reconhecida rotineiramente. Claro, porque para eles isso é o que nos mantém em pé, né? Isso é o que nos devolve, de alguma maneira, nesse mundo que a gente vive, um pouquinho da nossa saúde. Essa presença é incontestável, pois quando você olha para o seu corpo físico, você tem a Mãe Terra dentro de você, através dos minerais, né? Você tem mineral, tem água. Se você olhar mais detidamente, você vai ver além disso. Então, realmente, você tem a natureza estruturando o corpo que você é. Parece tão simples, a gente estuda aquelas biologia doida na escola, aquelas ciências, né? Mas tem tanta coisa tão importante que devia estar na nossa aprendizagem e não está, né? E aí a gente parece que estuda para emburrecer, né? Assim, para nos desviar da nossa própria alma, da nossa própria ancestralidade, da nossa própria força, e aí a gente adoece, porque a gente fragmenta. Então, minha gente, não é conversa de gente gratiluz, não. É cosmovisão indígena, assim, é nisso que eu acredito piamente. E eu acho que a gente precisa olhar mesmo para isso. Bom,
Diante disso, a gente tem um respiro do Salve Sua Força e Sua Ciência e uma reflexão da Risoflora aí para a gente pensar essa saudação, né? Esse chamado. Ao mesmo tempo que é uma saudação, é um chamado. É como se eu estivesse chamando você para dentro de você mesmo, né? Quando o mestre chega e diz: boa noite, salve sua força e sua ciência. Então, ele chama a pessoa para dentro de si. Porque, geralmente, as pessoas, a gente vai em busca, porque a gente está em sofrimento, né? Lógico, a gente vive nesse mundo e esse mundo produz sofrimento, marginalização, segregação e um bocado de coisa ruim. E a gente vive nessa busca de reunir nossos fragmentos de alguma maneira, né? E aí, salve sua força, sua ciência. Chama a gente para dentro. Né? E aí, saudar essa força e essa sabedoria é um dos maiores ensinamentos que existe dentro da Jurema Sagrada. Já que a gente vive num mundo cheio de armadilhas e histórias que são silenciadas o tempo todo, desde os primórdios até hoje, e não sei até quando, mas a gente sabe que isso se prolonga e a gente se mantém na luta. E aí, essa grande armadilha que a gente já conversou, que é a perda de si mesmo, o adoecimento. Então, esse portal que a gente abre, a gente vai chamar essa força de volta, a gente vai chamar... E essa força não é só chamar a força, eu estou forte aí, estou maravilhoso. Não. Força vem com consciência, para a gente criar consciência. Quais são as nossas lutas? O que é que a gente precisa arrumar? Né? Onde é que está difícil? Onde é que está ruim? O que é que precisa ser fortalecido? É nesse sentido. Né? E aí, a Jurema traz a ciência em um verso, né? Que é isso que a gente estava falando. Disse um verso, está ali a ciência toda, na metáfora. Na dança da fumaça. A fumaça é um grande portal. E aí a gente acende as nossas memórias, as memórias que importam para que a gente se aponte como flecha para um futuro, para a gente continuar. Tipo, não sei para onde eu vou, mas eu preciso ir, preciso continuar. E a Jurema faz a gente lembrar dessa força que existe dentro, ao passo que a gente se reconhece natureza e reconhece a nossa ancestralidade natureza. E aí, outro respiro, uma fala da Dayara Tucano, que eu acho esplêndida e que é pura. A Jurema Sagrada está aí nessa fala. A sabedoria nos brinda a fertilidade. E a fertilidade no mundo está justamente na diversidade. A fertilidade do saber reconhece, celebra e acolhe a diversidade. E com ela, em vez da monocultura, nós podemos ter a pluricultura e podemos ter o diferente. Olha o princípio de integração mais uma vez. O princípio de integração é fundamental dentro da Jurema Sagrada, ele vai estar em tudo, em tudo. E aí essa fala da Dayara, para mim, sintetiza muito bem o que é esse princípio dentro da Jurema. E vamos embora evocar os encantados, né? Porque senão eu vou ficar falando de Jurema a noite todinha, a gente vai passar para as outras coisas. O que seria isso, né? A gente tá falando aqui de um encantado específico que é o caboclo, né? Mas tem vários, tem os mestres. A Jurema, essencialmente, o coração da Jurema Sagrada é o caboclo e também o mestre, né? Que é uma entidade específica do culto à Jurema. E aí, com os procedimentos, né, os processos históricos, que ela agrega as outras coisas, mas, fundamentalmente, os caboclos são o centro. E os mestres fazem essa dupla, né, junto com os caboclos. Então, aí a gente tem um pouco da compreensão da psicologia analítica, a gente traz os arquétipos, né, para entender os arquétipos. Então, o que seria o caboclo? O arquétipo do guerreiro, né? O filho da terra. Depois o guia, aquele que tem o poder ordenador e orientador. Isso, psicologicamente falando, essa energia do caboclo, por exemplo, o ego é o ordenador da consciência.
certo? Claro que a gente precisa ter cuidado para a gente não colocar o ego inflado, isso é adoecimento, já é outro processo, à frente das coisas, né? Mas o ego é importante, é uma pequena parte da nossa consciência, mas ele é importante. Por quê? Porque ele é o ordenador. Então, a gente se organiza a partir do ego. E o caboclo, ele tem exatamente essa função, ele é o guia, ele é o ordenador, o orientador, ou seja, a flecha, né, que aponta para frente. O caboclo, arquetipicamente, também ele é o visionário, ele está sempre um passo à frente. Então, é como se ele visse à frente, ele vê o que a gente ainda não viu, a gente nem chegou lá. O caboclo, ele já chegou, né? Então, ele é esse arquétipo, né? E aí, em um mundo que aniquila a subjetividade, marginaliza e desencanta, a ciência do caboclo é flecha certeira. Por quê? Ele vai equilibrar, minha gente. Essa energia, esse arquétipo, ele é de equilíbrio. Dentro da Jurema, vamos dizer assim, uma pessoa chegou, ela vai ser batizada dentro do culto à Jurema. Quem é o primeiro? O caboclo. A gente precisa saber quem é o caboclo, porque ele é o ordenador. Ele é que cuida da falange espiritual de cada pessoa. Então, existe casos, Risoflora, de ser o guia da pessoa ser um preto velho? Existe. Mas dentro da Jurema, o guia é o caboclo. Claro que a gente não vai excluir a pessoa porque o guia dela não é um caboclo, é um preto velho, a gente vai cuidar. Acontece. Mas, de maneira geral, o caboclo é o guia, é o ordenador daquela falange, ou seja, aquele que diz quem pode passar, quem não pode, Pombogira vem, fulano não vem, ele que organiza, que diz como é que tem que ser a situação, né? Então, arquetipicamente, é isso. E aí o caboclo, ele fortalece as nossas lutas, essa energia de força que pisa no chão, que aponta a flecha. Esse é o caboclo. Tá bom, beleza. Aí eu coloquei aí para a gente dar uma assentada, 2 pontos de caboclo, e aí a gente pensa a metáfora, né? O que é que isso quer dizer? Quem tem sangue de caboclo firma a ponta e não bambeia, que nada mais é. A força do caboclo, ela te organiza, ela te equilibra, te ajuda, né? No teu equilíbrio. Então, o que é firmar ponto e não bombear? É exatamente eu estar de pé para ir enfrentar as minhas lutas. Essa é a energia do caboclo. É esse arquétipo que a gente traz quando eu digo vamos evocar os encantados. Se a gente vai lá buscar o caboclo, a gente vai trazer essa energia para a gente. Né? E aí o caboclo é aquele que corta o pau e tira o mé, né? Caboclo, ele é caboclo. O que ele faz? Ele corta o pau e tira o mé. Ou seja, o caboclo, ele tem essa força, né? Ele veio fazer uma coisa, ele vai fazer aquela coisa. Né? A nível de personalidade, de psiquismo, se a gente pensar no campo da personalidade, essa força obstinada, eu vim para fazer isso, eu vou fazer isso. Não vou perder meu foco. Mas, claro, a gente precisa evocar esses encantados, porque a gente se perde, a gente entra no abismo, o mundo empurra a gente para o abismo. O capitalismo, o racismo, a segregação, né, a divisão de classes, enfim, as questões de gênero, todas as mazelas sociais que nos empurram para o abismo. E o que é que o caboclo faz? Bora, volta, flecha apontada, vamos continuar. Porque isso faz o quê? Né? Para a gente se perder de si, a gente se perder do que é para fazer, a gente se perder da nossa luta, enfim, e adoecer. Esse é o projeto político. Então, o caboclo ele vem para ordenar, dizer, não, vamos lá, vamos seguir. Bom, e aí tudo isso a gente vai encontrar onde a espiritualidade vai estar presente dentro das danças populares. E aí a gente cresce sem saber, né? Mas aquilo tem uma força, pelo menos eu e muitos dos meus amigos, das pessoas que dançaram comigo a vida toda em Pernambuco, a gente sabe que existe uma força ali, a gente cresceu entendendo que tem uma força ali, uma coisa que... Mas a gente não sabia o que era, a gente não entendia que era... Depois que a gente vai, né, buscando, estudando e entendendo o que é. E aí eu trago para vocês a dança dos caboclinhos, fazendo esse recorte. A dança dos os caboclinhos é uma expressão muito forte no estado de Pernambuco, mas pega em outros estados, a gente vai encontrar também, mas em Pernambuco, estou fazendo esse recorte, né, a gente vai encontrar na Paraíba, em Alagoas, no Rio Grande do Norte,
engraçado, assim como a gente também encontra a Jurema Sagrada nesses estados, né? Muito interessante. Tem um contingente espiritual muito forte, assim como todas as expressões no estado de Pernambuco, o cavalo marinho, a gente vai ter nos caboclinhos, a gente vai ter no maracatu. A espiritualidade, ela está ali presente, as ligações estão ali, né? Então, eu trouxe essa passagem que é do dossiê do IFAM, brevemente, para situar a dança dos caboclinhos. Por que eu digo? Vamos evocar os encantados para a gente se mover. As estruturas dramáticas desse bem imaterial reúnem elementos de dança, música e reelaboram exatamente essas narrativas desses guerreiros que a gente está falando, dos arquétipos, né? Então, a dança vai trazer o arquétipo, vai trazer a força, vai trazer a força espiritual, né? E aí, a prática marcada por uma presença religiosa afro-indígena, que está principalmente aonde? Dentro da Jurema Sagrada. Aí a gente tem essa manifestação. Quem puder, vá em Pernambuco conhecer as manifestações culturais. Vá conhecer. Olha, eu não sou suspeita para falar, eu amo meu estado. Culturalmente é muito rico, é difícil e duro de viver lá. Mas vão conhecer, porque vale a pena. E aí, essa manifestação mantém esses elementos, né? De alguma maneira, ela conserva esses elementos de uma tradição ameríndia nordestina. Né? E é por isso que a gente dança, a gente criança, pequena, adolescente, a gente gosta daquilo, a gente não sabe que danado é aquilo que acende a gente, e depois a gente vai entendendo, vai fazendo as conexões. Né? Bom, aí, rapidamente, só para a gente falar de 3 pontos, já estou finalizando o raciocínio, a espiritualidade como exercício cotidiano de si, porque esse mundo que segrega e fragmenta, bota cada coisa numa caixinha, né? E a Jurema vai dizer, não, a espiritualidade é exercício cotidiano de si. Qual é a luta política? É o autocuidado, a maior rebeldia, minha gente, nesse mundo, afeto. É a gente dizer, a gente abrir a câmera, abrir o microfone e dizer, eu estou sendo atravessado por isso, isso e isso. A gente é rebelde, sim. A dança como portal de acesso à memória ancestral, olha aí a memória, eu já acessava e nem sabia que eu acessava, depois foi que eu entendi que eu acessava, né? Então, não só a expressão do caboclinho, tá, minha gente? Estou falando na dança de maneira geral, como portal, porque à medida que você se movimenta, você está manipulando energia, porque seu corpo é energia, né? Já começa daí. E a ancestralidade como força que dá sentido à vida. Vamos olhar, vamos olhar para trás, vamos olhar para a nossa natureza, vamos olhar para a nossa mãe terra para poder embasar nosso futuro, nosso presente, né? E apontar para o futuro. E aí eu faço uma reflexão que é exatamente essa. O que adoece a nossa subjetividade é viver à sombra de um mundo monorracional, ou seja, um mundo que exclui o que é diferente, fragmenta, hierarquiza e segrega. E aí a gente produz saúde como? Como é que a gente produz saúde e recupera a nossa força vital? À medida que a gente integra conteúdos, mundos, possibilidades à consciência e reconhece a ancestralidade, recordando quem a gente é. Então, é isso, a nossa luta para integrar, para não excluir. Assim dizem os povos indígenas. Isso aí foi um poema que eu escrevi, coloquei aí, mas a gente pode ir adiante, falando dos caboclos, né? Pode passar. Deixa a gente ler agora. Tá aqui tá bom, pode ler. Alguém gostaria de ler? Vou ler aqui em voz alta pela questão da audiodescrição, então, pra gente. Tá bom, tá bom. Caboclo é a força de uma pisada firme, é vento que balança a folha, é frio na barriga, mistério e muita ciência. Caboclo são as mãos vibrando cura, que carregam as sementes, que plantam as batalhas, para colher dignidade. Caboclo é peso que colore a Ari, é fogo queimando a maldade, é caminho de transformação. Caboclo é um corpo, arco e flecha que se lança pelo mundo adentrando as estradas, procurando a direção. Caboclo é o tempo, o silêncio, a memória, a viagem, é a busca de si mesmo, é tudo que faz ir adiante, que te abraça sem ter medo e que não abre a boca sem ter razão.
Todos somos caboclos. Se só podemos ir para a frente, arqueamos a memória, nos lançamos flecha ao alvo, tentando não ferir o coração. É isso. Sobre os caboclos. Obrigada, amor. Pode passar. E aí, minha gente, desculpa, eu não botei bibliografia, essas coisas, mas eu botei o nome dos povos, de alguns povos aí que que me alimentam esse estudo, que alimentam minha vida, que alimentam minha alma, que eu amo, que eu sou apaixonada. Salve, salve, Davi Copenaua, Itucrenac, Munduruku, Célia Chacriabada, Era Tucano, Cocaverá, Luiz Rufino, Sandro Salles, Valdir Lima, o estado de Pernambuco e a ciência mestra da Jurema Sagrada. Não deu para colocar todo mundo, mas são muitas pessoas que me ajudam a pensar essas coisas aí, né? E os encantados também falam no meu ouvido. Então, pode passar para o próximo. Vamos saudar a Jurema Sagrada de todos os espíritos de luz. Hoje, essa é a partilha. Eu não sei se eu corri muito, porque eu queria deixar um tempo para as trocas. E eu até ia pedir para vocês pegarem papel e lápis, eu esqueci. Mas eu acho que a gente vai trocar. Eu quero ouvir vocês, pelo amor de Deus. E salve, salve a Jurema Sagrada de todos os espíritos de luz. Salve, caboclos, viu? E vamos embora. Vamos embora, deixa o microfone aberto e bora lá. Antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez, eu achei muito importante todo mundo que foi falando pelo caminho de agradecer, então também aproveito esse momento que vai assentando, né, todo esse saber vai se assentando em nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, minha gente. Tem um ponto muito gostoso, que a gente discute muito isso na questão da dança Butô, e que eu gostei muito de como você trouxe, que não foram essas palavras, mas que enfim eu consegui colocar em palavra por fazer corpo contigo. A gente discute muito essa questão de que é uma dança que dança os mortos, e esses mortos não são só humanos, né? Esses mortos é a cobra coral, são as pedras, tudo isso, e eu nunca tinha visto com essa perspectiva que você traz da questão gestacional, os genitores, natureza e deuses. E pra gente ficaria muito evidente em palavras que a gente traz na dança, que daria para definir como ancestrais de carne, ancestrais de terra e ancestrais de cosmo, né? Sim. Sim, total. Você falou sobre os deuses, mas a gente poderia falar sobre as forças, né? Sobre o cosmos. Há ancestrais nossos que são cósmicos, eles não são nem carne, eles não são nem terra, eles são cosmo, né? Então eu fiquei muito feliz de te ouvir e poder assentar com essas três coisas deliciosas pra gente enquanto dançarino, né? Carne, terra e cosmo é muito bom pra dançar. Sim, que bom, que maravilha. Manda aí as flechas, minha gente. É coisa para perguntar também, para acrescentar. Vamos embora. Eu vou aproveitar. Tô aqui, vai. O pessoal vai colocando aí. Eu queria saber se eu entendi, né? se eu me impliquei mais do que expliquei. Que é um lugar que você trouxe a respeito do exercício de humanização. E que faz sentido para mim essa palavra quando eu penso até um lugar de que a onça também está se vendo como humana na cosmovisão dela, e que é isso que, né, o Copenau nos traz, o Eduardo Viveiros de Castro também discute bastante sobre isso, é uma perspectiva Yanomami, que todos têm esse estatuto de que até a palavra que às vezes eu uso mais que é o que o Eduardo Viveiros usa, que é o estatuto de pessoa, né, somos todos, estamos... essa ideia de pessoalidade, digamos assim, ajuda a gente a quebrar a ideia de humano, né? Mas que isso que a gente está chamando de humanização é um lugar de uma sensibilização e de ser pele, né? De se colocar diante do mundo e de fazer ponte de alteridade, que é essa palavra, do jeito que a gente fala sobre humanidade, a onça também fala sobre oncidade, né? Os cristais falam sobre cristacidade. Todos nós estamos encontrando maneiras de criar alteridade sem perder esse lugar de ordenação, que é a subjetividade, que é a estabilidade, que é o firmar o ponto em nós mesmos, né? E aí eu fiquei pensando nisso, queria te ouvir, não sei se você levanta, que é muito curioso a gente sendo
filhos de quem somos, né, apadrinhados por quem somos, de que Exus e Pombagiras nos fazem abraçar a nossa humanidade o tempo todo. Né? Acho que eles vêm para dizer assim, você é humano, abraça. Mas que os caboclos também, ao mesmo tempo, chegam e falam pra gente, mas não é só ser humano que basta. E eu queria, porque é isso, assim, porque o caboclo, ele é ao mesmo tempo humano, mas ele também é cobra coral. Ele também nos ensina a deixar de que somos, né, se a gente vê toda essa rede, é abraçar essa humanidade, mas não é... Às vezes é preciso se esvaziar também de um pouquinho do antropocentrismo. Aí vem uma outra palavra, né, que é entender que isso que a gente está entendendo enquanto humano existe, mas não está mais no centro. E tirar do centro para caboclear me parece um caminho também. E aí como lidar com essa humanidade que às vezes mais atrapalha que ajuda, porque eu preciso deixar de ser em alguma instância humano para ser cobra coral, para ser jurema, para ser ventania, que é isso que é caboclo, né? Sim, e é exatamente isso que os Tupi-Guarani vão dizer, esse princípio do ser, né, que o Cacaverá vai falar. Eu me humanizo à medida que eu olho para a onça e reconheço ela como sendo eu também. À medida que eu olho para a terra e me reconheço terra também. Então, não existe outra possibilidade de se humanizar que não seja olhando para a natureza, olhando para os seres viventes, né? E reconhecendo-os como eu também, já que todos, tanto nós quanto tudo que é vivo, são exatamente partes dessa consciência maior, desse cosmos, né? Dessa consciência cósmica. E aí, ao passo que também os povos indígenas, eles vão trazer muito isso dos animais, o poder dos animais em suas vestimentas, né? Então, a pena de arara que vai me fazer determinada luta, eu vou usar a pena da arara ali na minha cabeça, e aí o animal como essa energia, essa entidade, né? Essa entidade espiritual, essa entidade cósmica que me lembra de quem eu sou. E aí eu só sou humano, só me humanizo se eu reconhecer isso. Eu acho isso muito curioso, né? Porque a gente essa lógica que a gente vive faz a gente achar que é o contrário. Eu sou humano e aquele é o animal. Não, eu sou terra. E aí eu me humanizo quando eu reconheço isso. Isso é muito, para mim, é muito precioso. E eu gostaria só de complementar assim o que vocês trouxeram, né, sobre humanizar-se, que é o ensinamento do grupo que eu aprendi no grupo que eu frequento hoje, que é um grupo asqueiro, que essa palavra humanidade vem de uma unidade, né? E é muito isso que a Risoflora trouxe agora, né? Que quando a gente se vê no animal, no outro, a gente está se humanizando realmente, né? Então, só para trazer um pouquinho o que o Thiago falou no começo sobre a etimologia das palavras, que eu gosto bastante, sobre uma unidade, né? Que é a humanidade. E aí, queria entender e perguntar também para você, Riso, quando você fala de dança e de expressão, né, e essa conexão com a espiritualidade, a gente fala também de mediunidade. Eu queria escutar, assim, como que você traz essa mediunidade no corpo, na terra, assim, na dança mesmo. Sim, tem alguns procedimentos que eu vou trazer para vocês no domingo, que tem a ver exatamente com isso. E aí, a partir de observações que eu fiz, né, ao longo dessa caminhada espiritual, por ser médium também de psicofonia, de incorporação, de sensações corporais que acontecem, né, quando a energia está ali, emanando, está próximo. Então, tem coisas que acontecem com o nosso corpo, movimentos e sensações, que eu trago para que a gente provoque, de alguma maneira, nos procedimentos em dança. Então, eu vou trazer a coisa do plexo solar, de sentir o pé que está no chão, né? Falando mais de caboclo. O caboclo bate muito o pé no chão. Então, alguns procedimentos, algumas coisas que às vezes até são simples, que às vezes a gente até nem percebe, mas para a gente entender isso como
como essa ponte, né, entre a dança, as sensações de incorporação, eu diria que eu chamo de um corpo em estado de bruxaria, né? É o que eu chamo de corpo em estado de bruxaria. Então, eu trago essas coisas para a gente acionar no nosso corpo e daí a gente construir uma dança de flecha, né? De arco e flecha e de pisada. É isso. Também algumas movimentações dos caboclos, né? Coisas que eu acho que eu agrego a essa prática, não especificamente da dança dos caboclinhos, algumas coisas de trapézio eu trago, então eu faço algumas conexões, mas pensando esses procedimentos de sensação no corpo que a gente vai acionando para construir essa dança e que isso seja muito de cada um, né? De como cada um entende no seu corpo, como cada um acessa a sua memória, acessa a sua força. E aí a gente vai construindo essa dança. Eu tenho uma dúvida, Marina. Eu fiquei curioso. Queria que você falasse um pouco mais sobre como funciona esse eixo da psicologia analítica, porque ouvindo você, o Thiago falando, essas cosmovisões que parece que cada vez mais põem em xeque conceitos muito terrificantes, assim, muito concretos de natureza dos seres, de essência das coisas, de cerne, quando a gente, pelo que eu entendi, evoca coisas como que não existe um ser, o que existe é a relação entre esses seres, né? A nossa humanidade, quanto humanidade é posta à prova, porque também somos natureza, também somos onça também é a gente, essa questão da pessoalidade que coloca, parece que em xeque, estruturas muito cristalizadas em relação a esses construtos conceituais. E aí eu fico pensando, porque existe uma abordagem analítica que está nesse lugar de ser muito terrificante, de ser muito conceitualizadora, medicalizante. Como você consegue, como que é essa abordagem de psicologia analítica e junguiana, ou o que mais estiver dentro desse arcabouço, né? Como que isso agrega, como que isso faz harmonia nessas cosmovisões, né? Como que isso gera um desregramento nesse sentido e a gente consegue se entender de novo como relação e não mais como uma substância que é estrangeira àquilo que a esse lugar que a gente habita e tal, esse espaço. Okay. Não sei se me fiz claro, tenho essa dúvida. Tá. Deixa eu ver se eu consigo te responder. A parte da psicologia analítica que eu trago os conceitos é a parte arquetípica. Essa parte ela é fundamental para a gente entender, né, candomblé, orixá, e aí eu trago ela para dentro da Jurema, né, que é isso que a gente vem fazendo. A gente faz os recortes e agrega aos saberes que a gente quer levar adiante. Então, a gente vai falar de arquétipos, né? Que é o arquétipos como conteúdo do inconsciente coletivo, né? Então, como se fosse essa nuvem que paira, e aí a gente bota a mão e acessa. Opa, caboclo. Né? E aí, na cosmologia tupi-guarani, ele vai falar, para eles não existe, né, várias coisas. Por exemplo, dentro do candomblé vai existir orixá, vai existir Oxum e Ansan, né, vai existir vários deuses. Para a cosmologia tupi-guarani vai existir Guaraci, Tupã, Nhanderu, que seriam basicamente expressões de um mesmo Deus, né, mas com algumas diferenças básicas. E aí esse é o arquétipo base, né? E aí eu vou na psicologia analítica para trazer esse conceito para a gente pensar a Jurema Sagrada, para a gente pensar os caboclos, que arquétipo é esse? Porque senão a gente fica exatamente engessado nessa visão ocidental, né? De que os arquétipos que a gente acessa na gente são
da boa moça, da boa menina, né? O Jesus Cristo, que tem que ser o bom, o da caridade, que é o mundo monorracional, então a gente só acessa determinados arquétipos. Então a gente tem formas de ser, né? Caixinhas para a gente se encaixar ali, a gente tem que ser de determinadas formas. Se eu levantar a saia, der uma gargalhada e dizer que eu quero tocar fogo, igual a dona Padilha diz, eu vou tocar fogo nesse homem, tô fora, né? Aí é outro tipo, né? Outro arquétipo, outra imagem arquetípica que eu acesso, né? E aí eu acesso o arquétipo dos caboclos. Quando eu digo, gente, vou abrir o portal. Quando eu abro o portal, vocês pensem na força que você quer acessar. Eu estou precisando do caboclo, então eu vou acessar a energia do caboclo. Eu quero trazer esse arquétipo, né? Para me fortalecer. E é a partir das minhas percepções de mim que eu vou escolher, fazer essas escolhas, né? Dos meus conhecimentos. E aí é um exercício também que a gente faz de voltar-se para dentro de si, dos nossos processos, de se investigar. Então, eu trago o conceito da psicologia analítica trazendo o arquétipo, para dizer que a gente não tem que ser e expressar uma única forma de ser. A gente várias coisas. Tem dentro da gente um bocado de coisa. Tem o caboclo, tem a pombogira, tem a mestra, tem a princesa, tem o príncipe, tem várias versões de nós mesmos, né? E aí o arquétipo nesse sentido. Exatamente para a gente quebrar a noção de que só pode ser de um jeito. E esse jeito é a hegemonia quem dita, né? E quando a gente diz não, a gente pode ser caboclo, a gente é a onça, a gente é a floresta, a gente é o espírito da árvore, a gente é a pombogira, subverte, a gente é várias coisas. E aí é nesse sentido que eu trago a psicologia analítica para a gente pensar em quebrar essa lógica. Eu não sei se eu respondi a tua questão. Vou enganchar aqui, porque esse tema é muito caro para mim e eu não sei até se você tem consciência do quanto você faz isso muito bem, de hackear mesmo essa questão da psicologia analítica, porque justamente o que você conseguiu colocar, você usa a noção dos arquétipos como uma lógica, e não tomando os conteúdos. Porque por muito tempo, a psicologia analítica e quem ficou aí exercitando Jung, ficou num lugar de universalização monológica. Que queria justamente, pela discussão de uma universalização dos arquétipos, encaixar todos os arquétipos, de todos, né, pensando nessas formas antigas, né, a forma essas forças elas estão se elaborando no cosmos, e cada tempo e cada espaço conseguiu ver, né, e sentir de uma determinada maneira. Quando a gente fala dos caboclos, elas se assentam de uma maneira. Mas que ninguém mais vai topar, e por muito tempo fez isso, você não faz, você realmente radicaliza de uma maneira muito bonita, que é, você não pega os conteúdos necessariamente de tentar encaixar esse caboclo numa lógica arquetípica eurocentrada. Não vai precisar bater com Nossa Senhora, não vai bater com Jesus Cristo. É uma lógica outra. Existe uma lógica dessas formas ancestrais onde se objetificam as forças, mas você constrói de uma maneira que não força a barra de encaixar essas forças e formas indígenas naquilo que o Jung falou, porque ele estava assentado naquele tempo e naquele espaço. Então é maluco isso, porque você pega justamente um dos balaios mais complicados de universalização, de querer falar que a construção da psique se dá igualzinha por todo mundo, porque o humano é humano em todo lugar, e opa, pera lá. Mas eu não sei se você sabia que você fazia isso, sabe? Porque você deu um baile aqui, sabe assim? Você, mais do que fazer a gente abandonar essa lógica, porque ela por muito tempo apagou a nossa história, apagou a maneira de elaborar uma subjetividade para além do homem moderno ocidental europeu. Vamos lá, vamos pegar deles agora e fazer, entendeu? Dar o baile. É isso, que é para dizer que a gente é muitos e diversos,
E a pombogira, sim, deixa eu ser a pombogira, né? Que se for, nós não pode. Tem aquilo que não pode, tem aquilo que pode. E aí é para a gente dizer isso. E aí a Jurema, ela vem muito contundente, essa cosmovisão, para dizer você, exercício de si. Você pode ser você. Porque qual é o maior problema? É que a gente fica disfarçando quem a gente é, porque o mundo não deixa a gente ser quem a gente é. Porque a gente não pode ser quem a gente é. Né? Porque parece que é chocante para o mundo, a gente vai ser aniquilado. Parece não, a gente vai ser aniquilado, e é aniquilado diariamente. Então, a Jurema Sagrada vai dizer, seja si mesmo. É a luta, e aí Malunguinho, eu não falei de Malunguinho aqui hoje, porque eu estava por outro caminho, mas Malunguinho é o guerreiro da luta de liberdade, de ser si mesmo. O guardião da Jurema Sagrada, Reis Malunguinho. Então, e aí, cada um de nós somos guardiões, precisamos, né, fazer essa guarda, para que a gente não seja roubado de si, porque todo dia a gente é. E aí, é a liberdade de ser si mesmo. A Jurema Sagrada, ela vai trazer isso. Liberdade de ser si mesmo. Malunguinho é Malunguinho, com a faca dele dizendo que vai passar no pescoço, pombogira é pombogira, dizendo que vai tocar fogo, caboclo é o caboclo, dizendo que quer pisar o pé no chão, e cada um é cada um. Se identificando ou não com a infinidade de energias ou de arquétipos que seja. Sim. É isso, acho que é a grande força da Jurema Sagrada, é a força de ser si mesmo, essa luta por liberdade, né, de ser si mesmo. E aí, gente, tudo bem? Integrativo, a força de ser si mesmo, e estar diante de uma comunidade que vai te abraçar como si mesmo, que não vai ser jogado por uma psicologia numa caixinha de perversão, de doença, de estigmatização, porque você vai encontrar diversos encantados que vão abraçar esse seu si mesmo, né? Dar conta de dar amparo desse lugar, porque às vezes às vezes a gente tem a força de sermos nós mesmos, mas diante de uma sociedade que vai nos fazer pagar um preço tão alto, né, até a gente não ter mais essa força. Então, acho que esse senso de comunidade que você nos traz também, de juntando tudo que você disse desse lugar, da força de sermos nós mesmos, de fazermos guardas para não sermos roubados de si, mas que a gente tem esse outro e essa comunidade, sabe, assim, que legitima a possibilidade de te abraçar, seja você mais próximo das pombagiras, querendo incendiar tudo, ou mais perto dos pretos velhos, já em uma outra camada. Que bom não estar só, né? Eu acho que tem esse lugar também que você nos traz, que é muito... Sim. Muito bonito. Ai, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que não tenha corrido muito, que tenha deixado as ideias mais ou menos nítidas. É um pouquinho, né? Que é tanta coisa, mas eu escolhi algumas coisas para trazer. Vocês estão bem? Aqui. Eu entrei em transe, ouvindo, gente, tudo isso, assim. Caramba, que incrível, sabe? E muito louco como eu cheguei aqui, todo o processo de estar aqui e agora, ouvindo isso, sabe? Eu descobri que eu era médium durante a pandemia. E aí foi um processo de estar sempre ali na casa, indo. E quando eu vim para São Paulo, que tem uns 4 meses, eu fiquei sem casa, né? E aí eu me vi aqui nessa cidade que é muito diferente do interior, eu ficava perto de floresta, então, assim, era muito forte a energia, né? Era muito mais fácil se sentir integrada onde eu morava, sabe? Eu percebi isso depois que eu cheguei aqui. E eu tô há um tempo, assim, com essa vontade, com essa saudade de sentir essa energia de terreiro de novo. Eu cheguei aí aqui, mas não foi uma energia legal. E aí agora, assim, eu não sabia que a gente ia falar sobre caboclos hoje.
sabe? Eu não sabia. Eu cheguei aqui porque eu descobri o que é Butô ontem, e aí já me inscrevi para isso, porque quero saber mais, e aí, pô, nossa, foi o mundo assim se abrindo e eu senti essa energia dos caboclos muito presente de novo. E essa força, né? A incorporação mesmo, é uma incorporação de uma força. Você está tão conectado com o chão, você não cai. Não, nada faz o caboclo cair. Ele está sempre ali. E mesmo se ele cair, ele está duro, sabe? Tá segurando alguma coisa. E acho muito lindo poder sentir isso em relação à dança. E também trazer que eu vi isso em relação ao canto, né? Desde que eu pude me conectar mais com essa energia dos caboclos, eu descobri uma forma de cantar super diferente, que é enraizada com a terra, que é aquele canto que ecoa, né? É uma voz que vem de um local que passa pelo corpo inteiro antes de sair para fora da boca. Então, nossa, assim, muito obrigada por esse encontro. Eu vou estar lá domingo. Estou muito feliz. Obrigada. Ai, que bom, meu Deus, coisa boa ouvir você. Olha, domingo vai gerar, viu? Vamos juntos. Que bom, muito feliz, gente. Ai, gente. Vamos embora. Quem quiser vir, venha. Ah, quero agradecer demais. Eu estou muito feliz de estar aqui, minha gente. Vocês têm noção como é importante para mim falar sobre a Jurema Sagrada, assim, sobre essa força que me move, né? Que me mantém aqui. Espero que eu tenha sido um bom instrumento para transmitir as mensagens, os poucos conhecimentos, e que vocês tenham sido atravessados de alguma maneira, que isso tenha contribuído para disparar, né, coisas em vocês, para disparar processos de pequenas curas, né, que a gente vai buscando, pequenos conteúdos que a gente vai trazendo para a consciência e transformações. O frio na barriga e vontade de estar no domingo. Eu espero que alguma coisa tenha rolado por aí. Eu queria ouvir vocês, se vocês quiserem falar. Se não, a gente domingo se encontra. Oi, Marina. Eu gostaria de agradecer, Thiago também, e a todos. Eu estou bastante atravessada, estou num processo que já dura aí anterior à pandemia. Foi um processo bem difícil, bem introspectivo, mas eu sinto que agora estão abrindo uns portais assim para ir para o coletivo. E eu tremi muito. Eu tremi muito. Estou tremendo até agora. Nossa, vontade de chorar, absurda, assim. Muita energia mesmo. Então, agradeço de coração aberto. Acho que é um caminho novo. Portais novos aí pra gente, para todos nós. Obrigada. Obrigada, amor, axé. Eu quero aproveitar também para agradecer, dizer que também estou muito emocionado, assim, muita coisa está reverberando. Para mim ainda é difícil elaborar em palavras, eu acho. Estou vivendo um momento muito específico, assim, está me fazendo eu pensar muitas coisas novas. E para mim muita coisa passa a fazer sentido agora, assim, sabe? Então, não sei, tem muita coisa movendo aqui dentro, que eu ainda preciso organizar, sentar e apontar essas flechas que precisam ser apontadas, mas, nossa, tô com dó de não conseguir domingo. Quero mais. Como faz? Seu lindo. Que bom. Ficou todo mundo mais caladinho, mas caboclo é assim mesmo, ele não gosta de falar muito não, fica escondido, mas quando fala é babado. Axé, minha gente. Então, salve a força e a ciência dos caboclos, povo da mata, o povo da flecha certeira, da pisada forte no chão. E os caboclos, o espírito da floresta
ajude a gente, esteja sempre do nosso lado e em nós, né, em nosso corpo, substância, espírito, nos guiando para a gente fazer o que a gente veio fazer nessa vida. Apesar de tudo, né? Apesar de, né? Axé para nós. Domingo a gente se encontra.